Voltamos, programa Sete Raios. E assim somos nós na nossa incoerência. Se nós não resolvermos os nossos aspectos desarmônicos internos, nós não vamos solucionar os externos, porque os externos são nossos espelhos. Por isso que nós temos a nosso favor neste momento a instrução destas chamas sagradas e como utilizá-las no nosso dia a dia para o nosso bem maior e para o bem maior de todos os envolvidos com quem compartilhamos nossa experiência de evolução. E a espiritualidade é praticada no nosso dia a dia. Nós podemos ter nosso momento de silêncio, de oração, de meditação, mas o aprendizado é no nosso cotidiano, numa condução, nas nossas relações profissionais, afetivas, familiares, com as crianças, a tolerância, a paciência com as crianças, aprender com as crianças, porque muitas vezes nós adultos deixamos escapar pequenas sutilezas que as crianças têm com muita sabedoria, criatividade e espontaneidade, lições que nos servem para a nossa autotransformação. Principalmente as crianças que estão aí, que estão chegando, as crianças chamadas e denominadas índigos e cristais, que vêm mais para nos ensinar do que aprender conosco. E precisamos estar atentos e ter a humildade, acima de tudo, de aprender com elas. Pelo menos pensar naquilo que elas estão trazendo e refletirmos internamente aquela mensagem, porque elas são, pela sua natureza, instrumentos do divino, porque são puras, porque são espontâneas, ainda não foram contaminadas pelo meio externo da qual elas vivem. É lógico que existem as exceções, aquelas crianças que já nascem num lar totalmente desajustados em todos os sentidos e que já vão sendo reprimidas e não são permitidos realmente essa expansão maior da sua luz, da sua espontaneidade, da sua criatividade, como toda criança que chega atrás. Um dia nós também fomos esta criança. E eu pergunto, o que aconteceu com ela? Que ficou soterrada atrás dos nossos medos, da nossa inveja, da nossa repressão, de tudo aquilo que ela um dia veio para manifestar. Pois é, o momento é de acordar esta criança e trabalhar a espiritualidade neste momento, acima de tudo, é curar esta criança mal resolvida dentro de nós. Se não curarmos esta criança mal resolvida dentro de nós, nós vamos sempre atrair situações semelhantes que vai sempre nos magoar, nos ferir, e como criança pirracenta nós viramos as costas, fechamos o nosso cardíaco e não queremos mais papo com aquela pessoa ou com aquela circunstância que nós nos retraímos. Mas isso, os mestres nos instruem que esta criança mal resolvida dentro de nós, esta criança ainda imatura, que não amadureceu emocionalmente e psicologicamente. Necessariamente essa criança pode ser livre, leve, solta, trazer e resgatar essa espontaneidade, esta alegria e esta maneira livre de ser. Se estamos entrando na era da liberdade, o primeiro passo é deixar essa criança emergir. Porque a criança é livre, a criança não tem maldade, a criança não guarda mágoa, a criança não tem frustração, a não ser que seja contaminada pela malignidade do adulto.
ou dos pais, ou do adulto com quem elas convivem. E quanto cada um de nós foi reprimido nesta criança, nessa espontaneidade, nessa natureza natural de ser. E aí está a espiritualidade no nosso cotidiano, porque nós somos testados agora em todos os âmbitos, na convivência nas situações mais adversas, cada um de nós sem exceção, porque este é o momento. Espiritualidade não é só aquele momento ou o culto que eu escolho reverenciar. A espiritualidade agora é praticada no nosso dia a dia, na bênção do nosso dia a dia. Como eu desperto, sabendo que eu tenho mais um dia de renascimento, mais um dia de oportunidade de evolução, ou reclamando por estar despertando e pelas condições que me aguardam no dia a dia. Um dos desafios é nos desapegarmos das coisas do passado e não termos medo do futuro. A criança não vive o passado e a criança não vive o futuro. A criança vive o presente. Ela desfruta do presente, de tudo que ela tem, porque para ela ainda não ficou estabelecido passado e futuro. Isso são crenças que nós vamos adquirindo ao longo da nossa evolução. E, aliás, um dos aspectos da espiritualidade deste momento é sairmos deste padrão de passado, presente e futuro. Isso são estados que não vão mais existir, porque se estamos saindo do âmbito da terceira dimensão, nós vamos viver o eterno agora. O eterno agora. E o importante do eterno agora é estarmos centrados em tudo que acontece no agora. Saint Germain tem uma instrução muito bonita. O presente é o seu passado. O presente é o seu futuro. Portanto, desfrute-o cautelosamente. Porque se estamos vivendo no presente algumas circunstâncias, ainda são resquícios do nosso passado. E se não usarmos o presente cautelosamente, vamos recriarmos um futuro exatamente desarmônicos que nós vamos ter que lidar no amanhã. Então pense um pouquinho comigo. O presente hoje é o único tempo que nós temos. E amanhã será novamente o presente. E o que os mestres nos instruem neste momento é que precisamos ser sábios para viver o presente, com tudo que ele nos traz, abençoar o presente e curar o passado. Eu entrego o meu passado à luz. Eu entrego o meu passado à luz. Eu entrego o meu passado à luz. Só assim seremos divinamente livres, porque cada um de nós estamos repetindo pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes do passado. E quando eu falo do passado, não é só desta existência. Por isso a importância de purificarmos nossos registros com a chama violeta. Mais uma vez estou falando sobre a chama violeta, e esta é a tônica deste momento. Se eu posso usar esse instrumento indolor para curar o meu passado, por que eu preciso me transformar através da dor? E como dor pode ser uma doença, uma frustração, uma traição em todos os níveis, porque eu ainda trago esses registros no presente das impressões do passado. Então, usar com sabedoria
a espiritualidade nas nossas ações, no nosso comportamento. Estamos entrando num outro intervalo e já voltamos.